Doutora Denise Albano, essas ações, esse palavreado do presidente Luiz Inácio, para onde é que ele está levando o Brasil nesse confronto com muita característica de insanidade? Está levando o país literalmente para o fundo do poço. E em edições anteriores a gente dizia que Lula colocava o país à beira do precipício, no abismo, mas esse confronto com um país que historicamente sempre foi aliado do Brasil, um país que é o maior investidor, ou seja, coloca dinheiro aqui dentro para financiar obras, para viabilizar a abertura de novos negócios, e que Lula elegeu como um inimigo. O que eles querem é implementar a internacional nacionalista, ou seja, veja que no discurso de petistas, eles sempre falam da grande América Latina, um governo único de líderes esquerdistas. Então, eles não respeitam o país, seu povo, e a intenção deles é implementar esse comunismo, esse socialismo além de fronteiras. E a gente sabe que para o embate com os Estados Unidos não é algo racionalmente possível. É uma grande potência, é a maior, mais antiga democracia do mundo, tem um poderio do ponto de vista não apenas econômico, mas do ponto de vista também bélico, do ponto de vista político. Veja que até a China negociou com o governo Trump, e só Lula se recusa a negociar, porque ele sabe que ele lidera um desgoverno atolado, envolvido em esquemas de corrupção, envolvido em uma incompetência generalizada, quase 40 ministérios que não mostram absolutamente qualquer serviço concreto para o bem da população, os índices inadimplência, ou seja, pessoas sem pagar suas contas, devendo, é o maior dos últimos 8 anos, empresas fechando. Quem vai ao supermercado, à feira, sabe que a inflação, a chamada carestia, não é aquela dos números oficiais do governo, e é essa a realidade do país, que nenhuma propaganda petista que desenha quase como se o país fosse um paraíso na terra, nenhuma propaganda lulista, lulopetista é capaz de esconder. E aí, com esse desgoverno, é recurso de ditaduras, de governos autoritários, inventar uma guerra, porque desvia o foco, alimenta o noticiário, tenta mobilizar a opinião pública para que na população aflore esse sentimento nacionalista, patriótico, e aí eles ficam atacando o governo Trump, criticando essas sanções. O que temos é esse cenário. Lula destruindo o país, veja aí os ataques levianos a Israel, veja também aí os ataques aos Estados Unidos, e as sanções vêm porque, de fato, países democráticos, países sérios, não aceitam que ditaduras passem a atacar seus interesses, a violar direitos de seus cidadãos. E, lamentavelmente, cada vez mais o país se isola. Lula declarou apoio a Maduro, um ditador que roubou as eleições, isso tudo provado, documentado. Veja que Paraguai, nossos vizinhos, Uruguai, Argentina, já estão costurando acordos muito vantajosos para o seu povo, para o povo desses países, com os Estados Unidos, que é uma democracia, os governos se alternam. Ditadura é na China, do Partido Comunista Chinês, e é nesse modelo que a gente quer se inspirar, e não de uma nação irmã, que foi a primeira nação, o primeiro Estado
país a reconhecer nossa independência há mais de 200 anos foram os Estados Unidos. Então, a gente tem muito mais identidade de valores, de história, não é com a China, não é com o Irã, mas sequer com a Rússia. Estão lá, não é? Os ditadores amigões do Lula. Nossa identidade maior é com países democráticos, vizinhos aqui, Paraguai, Argentina, Estados Unidos. Mas é isso, Lula destruiu o país, a imagem perante o mundo é a pior possível, destruiu nossa diplomacia e temos a isso, onde o PT põe a mão, destruição, aparelhamento das instituições, submissão dessas instituições aos vis interesses do PT, da sanha por poder, da sanha por acumular dinheiro para os seus quadros, e é esse o cenário que temos. Quais são as principais perdas que essa sanha de Lula em destruir o país internacionalmente reflete na destruição interna da população? Primeiro, passa pelo campo dos valores. Como eu disse, né? O país cada vez mais afastado dos valores democráticos, do respeito à liberdade de expressão, da pluralidade de ideias, do respeito à liberdade de opinião, de não haver presos políticos, perseguição de pessoas por exposição de ideias, de pensamento, uma certa leniência com o crime, e a gente cada vez mais se aproximar de ditaduras, como eu citei. Que identidade o Brasil tem? Uma ditadura como a do Irã, que prende mulher, que ataca fisicamente mulheres, simplesmente porque não está usando lá um véu sobre sua cabeça. Que identidade a gente tem com uma Rússia, onde os perseguidos aparecem suicidados, onde os que criticam o regime aparecem mortos na prisão? Inclusive, essa lei Magnitsky é em homenagem a uma vítima da perseguição política do regime do Putin. E Lula foi lá presenciar um evento militar há pouco tempo. Então, ele criticou o regime, foi preso, sofreu toda sorte de tortura, agressões e morreu na prisão. Então, essa lei Magnitsky recebe esse nome porque é o sobrenome dessa vítima do regime russo. Que identidade a gente tem com a China? Com a China, esse partido comunista, onde as pessoas são vigiadas, são controladas. No campo político, o que a gente tem é essa sanha persecutória à oposição. Não há democracia sem oposição. Dentro das regras do jogo democrático, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento de oposição, que o governo Lula tenta, de toda forma, impedir a atuação da oposição, pressionando o Supremo para processar parlamentares de oposição que não roubaram, que não se envolveram em escândalos de corrupção. O Marcel Van Hatten, do Novo, está aí indiciado no inquérito porque fez uma crítica na tribuna. Do ponto de vista socioeconômico, empresas estão saindo do país, o desemprego está explodindo, porque cadê a segurança jurídica? E as sanções econômicas nos Estados Unidos, que tudo indica que também virão sanções da Europa, também é em decorrência dessas decisões do Supremo, cada vez mais assim, oportunista, casuísta. E do ponto de vista social, isso é investindo o PT, o Lula, o petismo, no empobrecimento da população, para que ela se torne cada vez mais dependente das migalhas do Estado. É um governo que não estimula o empreendedorismo, a educação. Cada vez mais o Brasil vai ficando no fim da fila nas avaliações internacionais sobre a qualidade da educação. Fala-se que muito estudante universitário tem uma espécie de analfabetismo funcional, mas o
para o PT, para Lula, o que importa são números. Abrir a boca para dizer que quem mais abrir universidades. Mas aqui, para encerrar, recebi uma carta do atual reitor da universidade aqui onde eu trabalho. Dramática a carta. Uma carta pintando um cenário aterrador de falta de recursos, enfim, a universidade capengando, mas não dão as condições para a qualidade no ensino, na saúde, na segurança pública. Em síntese, essa situação dramática que o lulopetismo promove no país, eu não digo promoveu, porque infelizmente a gente ainda está sob a égide desse desgoverno maligno, e é esse total desmonte, destruição em distintos campos, na imagem internacional, na economia, na educação, nas condições sociais da população. É triste, mas, reitero, 7 de setembro vem aí e o povo brasileiro precisa ir para as ruas, dizer que quer seu país de volta, que as garras, esses tentáculos lulopetistas, parem de sugar o país, de destruir nosso potencial, de sonegar aos nossos filhos e netos um país mais decente, um país promissor. Ou a gente luta por esse Brasil que a gente acredita, ou eu diria que embaixo do fundo do poço ainda tem um alçapão, e eu não sei, lamentavelmente, onde a gente ainda pode chegar se continuar o PT no controle do país.